Deus, vos cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus, amém? É uma satisfação imensa estar aqui presente. Agradeço a riquíssima oportunidade na qual foi dada nessa data presente ao nosso Deus, autor e consumador da nossa fé, ao nosso amigo e leal companheiro, irmão Renato, que nos convidou para estar presente nessa noite, aos pastores que estão aqui na minha retaguarda, a esse grupo de jovens lindo, essa igreja bonita, irmãos, eu sinto que a glória de Deus está presente. Eu convido os irmãos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Agradeço a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18. A palavra que o Senhor colocou em meu coração. Em nome de Jesus. E diz assim, todos acharam? E diz assim, a inerrante e sacrossanta palavra do Senhor. Então, ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E quando eu leio o livro, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sacrossanta, nós vemos aqui uma menção que o autor Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele fala, começa a fazer um diálogo, ele começa a conversar com o Senhor, dizendo aqui no livro de Êxodo, dizendo que a glória, a manifestação de Deus seria uma das coisas mais importantes, seria uma das coisas mais benéficas para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, segundo a Bíblia, não é segundo eu, não é segundo o jornal, segundo a palavra de Deus, é a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos traz presente, é a palavra que nos traz a salvação, a libertação e a palavra que nos conduz todos os dias da nossa vida. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5, nós vemos que toda a palavra de Deus, ela é pura, ela é escudo e ela é o nosso confio em todo sempre. Lá em Salmos, capítulo 56, versículo 10, diz, em Deus louvarei a tua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. O salmista, ele faz menção, ele começa a dizer que a palavra era exatamente tudo aquilo que nós deveríamos ouvir, ou pelo menos prestar atenção. Lá em Salmos, capítulo 68, versículo 11, diz, o Senhor deu a palavra, grande era o exército daqueles que anunciam as boas novas. Salmo ainda 119, versículo 89 diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmos ainda 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo ainda 119, versículo 9 diz, como purificará o jovem o seu caminho, observando a tua palavra. O Salmo ainda diz que o salmista está simplificando que a palavra do Senhor é exatamente tudo aquilo que nós devemos ouvir, prestar atenção e simplificar que a salvação, meu irmão, é através de ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Versículo 1 diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel, pois agora a sua palavra é a voz do Senhor. O Senhor, Ele faz menção da sua palavra, e através da sua palavra, meu irmão, que nós tentamos definir a glória de Deus. E a Bíblia, ela nos faz referência sobre a glória. E a glória, no significado original da palavra hebraica, significa kavod. Kavod significa a glória de Deus. E esta glória, meu irmão, que nós vamos entender um pouquinho. Porque, preste bem atenção, quando a Bíblia faz a menção da glória de Deus, ela tenta simplificar. O autor que está escrevendo a palavra de Deus, ele tenta simplificar o que quer dizer a glória. Ele não consegue entender, mas aquilo que vem sobre a cabeça dele, ele explica que a glória é uma manifestação divina. A glória é uma epifania. A glória é uma teofania da parte de Deus para com o homem. E o homem, meu irmão, ele só pode ser cheio da glória quando ele lê as escrituras sagradas. Porque segundo Moisés, meu irmão, Moisés está narrando um texto e dizendo: Senhor, rogo que te mostre a tua glória sobre a minha vida. Aleluia! E sem glória, meu irmão, não podemos seguir a nossa trajetória. Aleluia! Glória será do teu nome. Sem a glória de Deus, não podemos seguir adiante. A Bíblia diz, amado irmão, que Moisés agora, ele começa caminhando numa estrada oculta, uma estrada cheia de pisos, cheia de tribulações. A Bíblia diz que quando Moisés está carregando a arca da aliança junto com os israelitas, a Bíblia diz que de tanto o povo murmurar, que a glória de Deus já tinha separado dele. Mas agora a Bíblia diz que Deus começa a falar com Moisés. E Deus diz: Moisés, diga ao seu povo ir para a frente, pegue e levante a arca da aliança, mas a minha presença não irá contigo, apenas um anjo meu irá na frente do deserto. A Bíblia diz que Moisés ficou entristecido. Moisés queria a glória de Deus sobre a vida dele, Moisés queria a presença de Deus sobre a vida dele. Porque Moisés entendeu, meu irmão, Moisés, eu acredito como a minha ideia de pregador, que Moisés olhou para os lados e percebeu que sem a glória de Deus ele não poderia ser um homem, ele não poderia vencer as tribulações, ele não poderia guerrear contra a nação que estava à sua frente, que eram os filisteus, que eram os amorreus. E a glória de Deus se manifestou sobre a vida deles, e a Bíblia diz que mais uma vez Deus os perdoou e a sua glória veio sobre nós. Aleluia! Glória a Deus. E este é o tema da minha mensagem: Deus é insuportável. Deus é insuportável. Que isso, pregador? Preste atenção, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, na sua onisciência, na sua presença, Deus é grandioso, Ele é maravilhoso. Meu irmão, quando a Bíblia diz que aquela arca da aliança, aquela que tinha 3 artefatos, ou 3 objetos que simbolizavam a presença de Deus, a Bíblia diz que a arca da aliança era coberta de ouro por dentro e por fora. A Bíblia diz que a arca da aliança, ela foi feita com melhor madeira, a madeira de cetim ou acácia. Até hoje, nos dias do Diébus, cetim e acácia é a melhor madeira que existe. A Bíblia diz agora que Deus faz uma ordenança: Moisés, construa a arca da aliança, porque através da arca da aliança eu estarei presente. A arca da aliança simbolizar a minha presença. A Bíblia diz agora que Moisés faz a arca da aliança. A Bíblia diz que dentro da arca da aliança tinha um cajado, o cajado que floresceu na mão de Arão. Ali tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que dentro da arca da aliança tinha um caixote que simbolizava o maná do deserto, a provisão de Deus para com o povo, simbolizava a presença de Deus. A Bíblia diz que também carregava as tábuas da lei. Segundo a Bíblia, segundo o historiador que escreve, ele diz que as tábuas da lei foram escritas pelo próprio dedo do Senhor para nós, para a edificação do povo, e esta simbolizava a presença de Deus. Preste atenção, meu irmão, a Bíblia diz que a presença de Deus estava com os israelitas, a presença de Deus estava junto com o povo. Mas a Bíblia diz que, mais uma vez, o historiador Flávio Josefo, segundo Flávio Josefo, a Bíblia diz que ele começa a fazer a saudação,